Hoje vamos falar de algo que, sinceramente, toda a gente devia conhecer de olhos fechados: os direitos do contribuinte. Pagar impostos é um dever, claro, mas a relação com a autoridade tributária não é só num sentido. A lei também protege, dá acesso à informação, garante defesa antes de decisões desfavoráveis e prevê formas de corrigir erros. Vamos pôr isto trocado por miúdos, com exemplos práticos e passos concretos que qualquer pessoa consegue seguir. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Contabilidade Trocada por Miúdos. Eu sou o António Martins Pereira, CEO da Contária Gestão e Contabilidade, e estou aqui para vos ajudar a entender melhor o mundo dos impostos, da contabilidade, da fiscalidade e da gestão empresarial em geral. Comecemos então pelo direito à informação clara. Sempre que a autoridade tributária comunica, tem de o fazer de forma compreensível. Se há uma liquidação, uma coima, um pedido de elementos, a decisão tem de vir fundamentada e notificada dentro dos prazos. Por que é que isto importa? Porque sem uma explicação clara não há forma de perceber o que se passa nem de se defender. Imagine que recebe uma coima por atraso. A notificação tem de dizer o quê, porquê e com base em que regras. Sem isso, o ato pode até ser inválido. E mais, existe o direito a consultar o processo e acompanhar o estado de reclamação e pedidos. Informação é poder e aqui também é um direito. Antes de uma decisão que o prejudique, há o direito de audição prévia. Na prática, isto significa que a AT não deve fechar uma decisão desfavorável sem primeiro ouvir a sua versão. É o momento para explicar o que aconteceu, juntar comprovativos, desfazer mal-entendidos. Vale ouro, porque pode evitar um problema logo ali, e se a decisão já foi tomada, então entra em cena o capítulo das correções. E aqui entram os mecanismos que convém ter na ponta da língua. O primeiro é a reclamação graciosa. Quando não concorda com uma liquidação ou com um ato tributário, tem 120 dias a contar da notificação para apresentar a reclamação. Serve para apontar erros, um rendimento mal qualificado, uma dedução que foi ignorada, uma fundamentação pouco convincente. Pode fazer isso no portal das finanças, entra, procura por contencioso administrativo e judicial, escolhe instauração de contencioso administrativo, seleciona reclamação graciosa, anexa o seu texto e documentos e depois submete. Se a resposta não for favorável, ainda pode subir um degrau com o recurso hierárquico. A mesma matéria é revista por um superior da pessoa que decidiu inicialmente. É mais uma oportunidade de correção sem ter de ir a tribunal. E quando o problema é dinheiro seu que ficou retido sem razão, a lei prevê juros indenizatórios. São devidos quando a AT erra a seu desfavor. Por exemplo, demora a devolver imposto que já ficou provado estar a mais ou liquida um valor incorreto que obrigou ao pagamento em excesso. Esses juros servem para compensar o tempo e o prejuízo e a taxa em 2025 é de 4%. Fica a dica: quando pede a devolução por erro da AT, peça também os juros indenizatórios no mesmo requerimento. Outra proteção importante tem a ver com prazos. Os impostos não podem ser liquidados para sempre. Existe a chamada caducidade. Regra geral, a AT tem 4 anos para proceder à liquidação. Nos impostos anuais, como o IRS, a contagem faz-se desde o fim do ano a que o imposto se refere. Nos impostos de obrigação única, é desde a data do facto tributário. E por que lembrar isto? Porque pedidos fora do prazo não devem avançar
e saber o prazo dá-lhe base para se defender. Falemos de coimas. Se houver um deslize, um atraso, uma falha declarativa, nem tudo está perdido. Existem reduções previstas se o contribuinte colaborar e regularizar cedo, pagar voluntariamente antes de ser notificado ou pedir pagamento reduzido até ao fim da inspeção, pode reduzir bastante a coima. É uma forma inteligente de encerrar o assunto com o menor custo possível. No meio disto tudo, não esqueça a confidencialidade. Os seus dados pessoais e patrimoniais são sigilosos. A AT só pode pedir o estritamente necessário e tem o dever de proteger essa informação. Se sentir que o pedido é excessivo, peça que expliquem a base legal e a necessidade concreta. E quando a discordância é sobre o cálculo da matéria tributável, especialmente quando a AT recorre a métodos indiretos, existe o pedido de revisão. Tem 30 dias a contar da fixação dos valores para requerer a revisão ao diretor de finanças indicando um perito. A AT nomeia outro perito e ambos procuram convergir para um valor justo, podendo intervir um terceiro se necessário. É técnico, é verdade, mas é um travão importante contra avaliações desajustadas. Por fim, se as vias internas não resolvem, há sempre a justiça tributária. Pode avançar para a impugnação judicial e pedir a um tribunal que aprecie a legalidade do ato. E se os custos forem um obstáculo, existe apoio judiciário para quem comprove insuficiência económica. Aqui, o objetivo é garantir que ninguém fica sem defesa por falta de meios. Vamos a 2 exemplos rápidos daqueles do dia-a-dia. Primeiro, entregou o IRS e a AT esqueceu uma dedução e saiu imposto a mais. O que fazer? Reclamação graciosa dentro dos 120 dias com comprovativos da despesa. Se for aceito, peça também os juros indemnizatórios pela demora na devolução. E segundo, recebeu uma notificação de coima por atraso no IVA, mas está em fase muito inicial. Se pagar voluntariamente, antes de ser formalmente notificado, pode beneficiar de uma redução significativa. Em ambos os casos, saber o procedimento certo evita gastar tempo e dinheiro desnecessariamente. Se precisar de ajuda a preparar uma reclamação, a avaliar prazos ou a decidir se vale a pena avançar para a revisão ou tribunal, conte connosco para organizar o processo, explicar o que esperar e acompanhar cada passo. Espero que este episódio tenha sido útil. Estou disponível para quaisquer dúvidas, questões e sugestões para o meu e-mail antonio.pereira@contaria.com ou através das minhas redes sociais como o LinkedIn, Instagram ou Facebook. Basta procurar por António Martins Pereira que me irão encontrar. Muito obrigado por ouvir. Não se esqueça de partilhar este podcast com os seus amigos e familiares. Até ao próximo episódio, onde continuaremos a explorar mais temas importantes da contabilidade, mas trocada por miúdos.